Eu te vi surgir do nada, assim, quando eu te vi, pô, tu tava ali na Jovem Pan e eu não conseguia identificar de onde que tu tinha vindo, agora faz um total sentido a tua origem e a tua bagagem para falar do que tu fala, né? E daí, desde então, tu tem falado muito sobre a direita, né? Tanto é que a gente te chamou para falar sobre a direita, porque é o bicho que a gente quer estudar hoje, que a gente quer entender sobre o que é esse negócio da direita. A gente já falou sobre várias vezes sobre a direita aqui, já falamos várias vezes sobre a esquerda, sobre vários aspectos, hoje nós vamos falar sobre a tua percepção de alguém que entende do direito, e da política também, né? Como que tu define, assim, esse bicho direita hoje no Brasil? O que é isso? Dá para usar esse termo direita? Porque tem muita gente que se esquiva, né? Que não existe direita e esquerda. Qual é o teu time? Eu gosto de sempre fazer aquela observação, quando a gente começa a estudar qualquer assunto, né? Que existem divisões que são feitas, por exemplo, no direito, para fins de classificação doutrinária. Então é para você compreender melhor o fenômeno. Isso não quer dizer o direito é uno, né? O direito é um bagaço só. Mas você precisa compartimentar e segmentar para poder entender, né? Que diabos é isso. Falar direita assim de maneira ampla é necessário, porque a gente precisa facilitar a compreensão de algumas pessoas sobre de onde a gente vem, mas definitivamente não ajuda a explicar absolutamente nada. Por quê? Porque você tem... E eu gosto até de brincar um pouco com isso, né? O que alimenta a galera do que eu chamo de esquerda? Ressentimento? Terceirização de responsabilidade? É uma postura de dependência ou codependência estatal? É também uma necessidade de controle sobre outros cidadãos? Determinar como a pessoa tem que viver a vida dela, seguindo quais preceitos estabelecidos a partir de algo que ele pré-compreendeu da realidade? Isso é uma coisa. Eu acho que facilita você quebrar o conceito, porque aí você começa a ver que tem muita gente que fala: ah, eu sou direita, eu sou centro-direita. E você começa a ver a postura da pessoa e começa a falar: opa, peraí, mas você gosta de controlar? Mas você está disseminando aqui um discurso realmente odioso. Manda, Paulão. Não, pode continuar, desculpa. É só para avisar para o Júlio. Mas era nesse sentido. Então, para mim, entender que a direita é importante você falar que você vem daí, mas a gente precisa trabalhar culturalmente no Brasil a percepção sobre o que é ser de direita ou o que é ser conservador, porque tá cheio de gente que é e não sabe que é. E tá cheio de gente que é, mas acaba sendo seduzido por lavagem cerebral dos meios de comunicação que falam que o legal é ser de esquerda. O contracultural é ser de esquerda. Hoje não. Hoje a contracultura está do lado da direita. Hoje o ataque ao sistema que quer devorar tudo e a todos, ele vem da esquerda. Ou melhor, desculpa, a nossa resistência a esse ataque do sistema vem da direita. Então, a direita é antissistema, a direita não atende mais aos reclames de elites globalistas espalhadas pelo mundo. A direita, ela, nessa brincadeira da janela de Overton, onde você vê a gente sair daquele discurso obamista... Opa, perdão. Você vê a gente saindo desse discurso do deixa disso, da política feita pela tucanada, de terno e gravata. Esse fenômeno não aconteceu só no Brasil. Aconteceu no mundo inteiro. Estados Unidos também. Sim. Da mesma forma que o Bolsonaro foi uma quebra de paradigma aqui no Brasil, o Donald Trump foi nos Estados Unidos. Cada um com as suas peculiaridades, cada um com as suas... com seus valores, com as suas idiosincrasias, com as suas vicissitudes. Porém, existe uma quebra de paradigma que foi manifestada por ocasião das redes sociais. Porque o povo estava sem voz. Eu acho que isso mudou muito. Então agora a gente tem que redescobrir de onde viemos e para onde vamos, para conseguir responder a sua pergunta, Júlio. Beleza.
Essa era isso que eu ia até perguntar, para onde vamos, porque até uma vez que a gente entrevistou o Bruno Garchagen aqui, a gente usou a analogia do Alexandre Ostroviec, que ele põe num livro dele sobre, enfim, reformas para o Brasil e tal, e fala que é um Moedor trem, de pobres. o livro, boa, obrigado, a gente tem um episódio sobre e o livro Moedor de Pobres. E ele fala que a gente tem que considerar que estamos todos no mesmo trem, né, indo para uma direção, e que em certos em algum momento, por exemplo, em relação a se esse trem está numa linha, em relação ao que fazer, o que o Estado deve fazer, em algum momento a gente vai parando, né? Se tu é conservador, tu vai parar até aqui, se tu é liberal, depois libertário, até onde tu vai com esse trem em termos de atuação estatal. E o Garchagen discordou disso, ele falou que, na verdade, os trens são muito diferentes. O que o conservador quer é uma coisa, o que o liberal quer é outra, o que o libertário quer é outra, que não é o mesmo trem. Então, qual é a visão comum que existe nessa direita aí? Porque uma das coisas que tu falou da esquerda, essa vontade de controlar os outros. Cara, eu também vejo isso na direita. Isso não é uma característica exclusiva da esquerda. Então, tipo, será que a gente está todo mundo no mesmo trem, querendo ir para o mesmo lugar? Eu acho que a gente precisa não só discutir mais isso de maneira honesta, do ponto de vista intelectual, para descobrir aonde está a nossa discordância e quais são os marcos teóricos, né? Porque eu fiz uma declaração na época do Pânico, e eu lembro que em seguida o Garchagen ele fez um post, mas ele não citou meu nome, ele não falou nada. O que eu falei, não existe ditador de direita. Só existe ditador de esquerda. E ele falou que é bobagem, bababá, bababá. E daí ele traz uma série de exemplos, só que o que ele não consegue responder pelos exemplos que ele dá é o seguinte: quais são os marcos teóricos, as fontes filosóficas, os grandes autores que fizeram toda a construção teórica do que é a intervenção estatal na vida de uma pessoa, nos direitos políticos de uma pessoa, certo? Aí você vai para o conservadorismo e para a direita, certo? E existe, né, dentro dessa base, dentro dessa fonte de autores, alguém que justifica você fazer um regime que tira direitos políticos das pessoas, mas que fala que no mercado ele é liberal, do ponto de vista econômico, único exclusivamente? Então, quer dizer, não tem. Você vê essa deformação, você vê a aberração, mas é evidente que isso não tem absolutamente nada a ver com uma pessoa que defende ideais ou ideias de liberdade. Uma pessoa que busca controle, ela vai beber da fonte de autores marxistas, ou neomarxistas agora também. E eu acho que essa, apesar de ser uma simplificação ou uma redução que eu fiz, ela abre espaço para a gente fazer uma sorte gigantesca de debates. Porque a gente fica sempre querendo classificar. E tem uma coisa que eu não gosto da maneira como o Garchagen se exprime. Eu acho ele um purista. Só ele é o conservador. Só ele é o conservador. Ou quem ele fala que é. Eu não gosto disso. Eu gosto de entender o mundo na sua pluralidade, com todos os seus problemas. Todo mundo tem, né, algumas discordâncias com relação a pontos específicos aí. Agora, você não pode querer ser purista o tempo todo. Senão você cai na... até você fala sozinho, você fala para você na frente do espelho, ou você cria um culto. É só assim que você consegue se tornando um purista. Tá, mas direita e liberal existe. Kim Paim, Felipe Barros até trouxe aqui pra gente. Qualquer pessoa que defende desenvolvimentismo, eu não posso chamar de direita. O fato do cara se declarar desenvolvimentista naturalmente tira ele da direita. Ele pode ser mas ele se diz que é de direita, né? O cara vai falar. Agora, eu sou um essencialista. Eu não julgo a pessoa pelo que ela fala que ela é. Eu julgo a pessoa como ela age, né? Acho que isso é essencial. Não, esse debate é muito importante, eu acho, porque os desenvolvimentistas, esses caras aí, eles se acham de direita, eles enchem a boca para dizer que eles são de direita. E daí como é que resolve esse nó político de comunicação? Como é que o povo recebe isso? Porque os desenvolvimentistas estavam apoiando o Bolsonaro, estavam dentro da barquinha do Bolsonaro. E eles estavam lá dizendo que eram de direita, Bolsonaro de direita e tudo mais.
como é que faz pra gente se comunicar? Eu vou me afastar deles, eu vou criar uma terceira via, ou eu vou me abraçar neles para tentar ir contra a esquerda? Então o que nos une é ser anti-esquerda? Qual é a tua proposta para isso? Cara, eu acho que a gente tem que, aí, falando em termos de realpolitik, né? Perfeito. Então, a gente sai do plano teórico, eu escuto o cara, eu vejo onde ele quer chegar, eu vejo qual é a proposta dele, para tentar entender se a gente tem mais em comum e se ele tem a necessidade. Não, Marco, é o seguinte, eu acho que a gente tem que, no Brasil, ter os Correios. Falar, não tem que ter Correio, vamos privatizar. Vamos privatizar porque eu não quero correr o risco de acontecer o que está acontecendo agora. Prejuízo de 2,6 bilhões, sendo que durante o governo Bolsonaro, o Correios deu lucro durante todo o mandato do Bolsonaro, do primeiro ao último ano. Aí você fala, pelo fato de ter dado lucro, justifica você manter uma empresa estatal de cunho monopolista, inclusive, como está na Constituição, monopólio postal é dos Correios, o Supremo decidiu isso, né? O monopólio postal é da União, então os Correios são da União, então não se fala mais nisso. Quem vai mandar cartas para o Acre, para Rio Branco e Porto Velho, se não forem os Correios salvando a nossa vida? O debate, ele fede a mofo, ele não só é antiquado, anacrônico, como ele é estúpido e raso. E isso é só uma demonstração sobre a noia dos controladores. Isso é nego querendo controlar, usando a burocracia para manipular as pessoas, usando também de demagogia para falar que a pessoa só vai ter carta se for o Estado.